Olá, meu nome é Naldo Costa e a gente está aqui para apresentar mais uma novidade no meu canal. E eu não estou sozinho dessa vez, estou realmente batendo um papo. Eu estou aqui com a Mavi e a gente vai conversar um pouco sobre magia, principalmente a parte que ela pratica, que é magia mental. Mas a gente vai saber um pouco mais sobre ela também. Então, a Mavi, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer. Ótimo. A gente não vai só bater um papo, a gente vai encher a cara também, porque álcool faz bem e ajuda na magia também. Então, brindemos a isso. Então, Amade, a minha primeira pergunta, ela vem para tentar fazer com que as pessoas que assistam um vídeo, elas tenham a ideia de que viver a magia é algo bem simples, é algo comum, é algo que, de certa forma, ela paira a vida de todo mundo e depende se as pessoas percebem ou não. Então, a minha primeira pergunta é: desde quanto tempo você percebeu que a magia existia na sua vida? Há muito tempo. Eu percebi quando era criança ainda, tipo, eu não tinha essa noção mágica que eu tenho agora de conhecer livros, autores, mas eu tinha uma noção de que aquilo que eu queria, as coisas que eu queria realmente, eu podia fazer acontecer através da minha vontade, que me gerava um sentimento. E esse sentimento fazia com que eu tinha ali uma série de rituais que eu mesma criava, baseado nos filmes que eu assistia, inclusive do Pinóquio, que tem aquela parte que ele faz o pedido para a primeira estrela. Tinha muito disso na minha vida também, então sempre que surgia a estrela eu fazia o pedido, e o bom é que acontecia. Então eu consigo perceber desde a minha infância. Depois é que a gente vem com a parte do estudo, mas como você disse, a magia está aí na nossa vida, a gente percebendo ou não, ela está presente. Nossa, ótimo, adorei. Essa ideia de que você percebeu, né, desde pequena, isso é bem interessante, que muitas das pessoas que a gente acaba, quando a gente acaba conversando, né, quando a gente percebe que trabalha magia, a gente começa a conversar, a maioria das pessoas dizem que já tem uma percepção bem na primeira infância, né? E é interessante isso, né? Que a magia ela está sempre presente e ela vem se despertando desde o início. O problema é que a maioria das pessoas elas vão enterrando isso com o tempo, né? Elas vão simplesmente deixando para lá, conforme vai dizendo que tal coisa não existe ou deixa de existir. E felizmente nós estamos aqui, né? Felizmente. Então, partindo dessa sua linha de raciocínio, né? Você disse, depois vieram os estudos. Então, a minha próxima pergunta é justamente sobre por onde você começou a estudar a magia de fato, né? Você percebeu desde pequena que já tinha magia na sua vida, mas quando foi que você percebeu que tinha algo a mais e eu preciso estudar sobre isso? Em 2015. Eu Legal. tenho um primo que ele era Wicca, e aí toda a família cristã contra ele, dizendo que aquilo era coisa do demônio, que todo aquele preconceito que a gente já conhece, e me despertou curiosidade, mas, tipo, por quê? Será que se é errado, por que que ele decidiu fazer coisas ruins? Inclusive, os testemunhos na igreja também, quando eu participava, as pessoas dizendo, porque prejudicar a vida da pessoa, destruir casamento. Gente, mas será que é só isso mesmo? E aí eu fui atrás do meu primo e ele me passou os livros. O primeiro livro que eu li foi a Bíblia das Bruxas, contando ali é como um grimório bem parecido com o Aprendiz do Feiticeiro, né? Só que um pouco mais antigo, acho, não sei. Mas ele me passou esses livros, cursos também, módulos de curso, 10 módulos de curso de magia, aprender sobre a utilização dos símbolos, amuletos, estrela, numerologia. Então, em 2015 foi que comecei com essa lista toda. Aí comecei a assistir canais também no YouTube.
Nino Denani, Mago Anael, sacerdotisa Aislinn, quem mais? Não lembro, mas teve uma galera aí que influenciou bastante. E é muito lindo de ver, não só assim, os estudos diretamente mágicos, mas ver como a química, a biologia, tudo isso está ali entrelaçado com a magia também, porque como estudante de história, eu fui percebendo que dentro das religiões, eu foquei bastante nas religiões, porque era uma coisa que eu via muito preconceito, uma religião com outra, principalmente aqui onde eu vivo, existe bastante isso ainda. E aí, estudando isso, eu percebi que tem uma essência ali do Criador, de uma energia, de você fazer magia dentro de todas as religiões, por mais que elas digam, não, nós não mexemos com isso, não existe, mas dentro delas eu percebi que tem essa essência. Inclusive, o William Walker fala isso no livro dele, A Magia Mental, que quando você estuda e você tem uma mente voltada para isso, tu consegue perceber que dentro dessas religiões todas, de todo esse sistema de ritualística, dos símbolos, tem ali um ponto que é a tua mente que produz. E como diz aí o hermetismo, todo é mente, o universo é mental, então é bem isso. Nossa, muito bom. No começo, você chegou e disse que escutava uma questão na igreja, você falou uma questão na igreja. E você frequentava a igreja, então, algum tipo de ordem cristã, uma igreja... Sim. Você gosta de... Você poderia falar sobre isso ou é algo que não agrada Não, tá falar? tudo bem, tá tudo bem. Eu sempre falo isso, inclusive, nos meus vídeos. Algumas das bases que eu tenho ali começou na igreja. Eu fiz magia enquanto era cristã. As pessoas dizem, isso não existe, é coisa do demônio. Não, ritualística lá dentro da igreja, o jeito de fazer a oração, o jeito certo de fazer uma oração e você ser atendido. Eu tive isso, então não tem um problema em falar sobre. Eu frequentei a igreja até 2012, se não me engano, 2011, na verdade. E participava lá ativamente, até que esses testemunhos, como eu falei, esses testemunhos me deixavam muito intrigada. Como que a pessoa vai fazer parte de uma religião que é só isso? Eu era criança ainda, e pensando, mas por quê? É só para prejudicar o outro? Só existe para fazer mal? Não é possível que... Porque você vê uma pessoa que faz sempre o mal, que está sempre em busca de prejudicar alguém, a vida dela com certeza não vai ser boa. E foi aí que me deu um estalar, um despertar. Não, tá acontecendo essas coisas ruins com você, porque você vai procurar isso para tua vida. E muitas pessoas, inclusive, dá essas coisas porque elas procuram a religião afro, que é o predominante aqui no Maranhão, onde eu vivo, que é a Umbanda e o Candomblé. E elas passam uma semana lá, ouve alguma coisa e já quer fazer os rituais. Inclusive, eu já tive essa ideia brilhante fui 3 vezes só no centro e já queria fazer ritual. E os coleguinhas, vamos fazer ritual para destruir não sei quem, vamos fazer. E aí tomei um obsessor, passei mal, Nossa, enfim, foi uma tristeza, uma experiência terrível de você não entender uma coisa e querer fazer e fazer tudo errado, e depois dá tudo errado na sua vida e você diz, não é porque nessa religião, porque nesse conceito, é assim, não. É porque você está fazendo o que não devia, do jeito errado ainda. Aí não funciona. verdade. Eu até comentei com duas alunas minhas ontem que as pessoas elas costumam usar da seguinte fórmula, né? Se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Elas nunca têm a responsabilidade, não puxam a responsabilidade para si. Se elas não têm a mínima noção do que estão fazendo, a chance de dar errado é enorme. Isso em qualquer coisa. Isso pode ser Sim, desde você pregar um prego na parede até fazer magia. Então, sempre o mínimo de instrução é requerido para qualquer atividade, né? E justamente o fato de não conhecer, de não se nem se pesquisa, não se conversa. A maioria a maioria não, eu posso dizer que até 100% dos preconceitos na verdade são isso, né? As pessoas elas têm uma ideia pré-concebida do que acontece dos assuntos, mas não estão abertas a dialogar, né?
Quantas pessoas, simplesmente como você ouviu, dizem, é isso, é para destruir, é aquilo. Vamos tirar de fora as pessoas que não sabiam nada e resolveram praticar esse tipo de coisa, né? Mas quem é instruído não vai fazer esse tipo de coisa. Ou se fizer, é porque quer realmente, e aí é o livre-arbítrio de cada um. Mas isso acontece em qualquer denominação, não importa qual seja. Com certeza. A gente buscar conhecer e entender é a melhor forma até de entender nós mesmos. Muito bom, gostei muito desse seu relato, perfeito. Outra coisa que você falou foi que você, nessa sua busca pelo conhecimento mágico, você procurou um amigo Wicca. Isso significa que você teve o primeiro contato com a filosofia mágica Wicca, ou nessa lista que ele te passou, ele já te passou algo mais abrangente para que você pudesse ter um leque de possibilidades mágicas maior e assim pudesse escolher o que você gostaria de trabalhar. Como foi isso? Foi um leque mais amplo, porque, assim, por mais que ele tivesse na Wicca, ele percebeu que eu tenho uma visão, assim, mais de usar um pouco de tudo. Eu sou meio... Ele, inclusive, disse isso, tu é muito bruxa do caos, porque eu uso um pouco de tudo, dos cristãos, dos umbandistas, candomblé, de tudo. Eu gosto muito de poder utilizar tudo isso, porque são mecanismos, ferramentas que estão disponíveis, por que eu vou desprezar alguma por achar inferior, por achar que não me serve? Não, eu vou utilizar, vou testar, se funcionar, vou continuar utilizando. E, inclusive, ainda cristã, eu estava já praticando a bruxaria, só parei por conta das pessoas que ficavam, me incomodava o discurso na igreja, de dizer sempre, porque essa religião vai levar você para o inferno, não sei o quê. Me estressava com esse discurso sempre. Não, preciso de mais coisas, eu quero contato com mais pessoas que tenham uma visão mais parecida com a minha, porque aí me direcionam para um outro patamar na escada, subir mais um degrau. Inclusive, eu gosto muito de pessoas que me estimulam intelectualmente, então, não é me dar uma resposta pronta, porque Deus disse que tem que ser assim, não gosto desse tipo de resposta, inclusive, tive vários discussões amigáveis na igreja com os pastores. Não, mas por que é assim? Mas por quê? Se Deus sabia que ia dar errado, criança, por que Deus sabia que ia dar errado e por que ele fez, então? Essas questões, assim, bem intrigantes. Então, eu quis estudar filosofia budista. Tive, inclusive, um mestre que teve durante 1 ano e meio, mais ou menos, ele teve comigo, me ensinando meditação, equilíbrio dos chakras, as cores, os mantras. Então, aprendi também sobre os arquétipos do Deus, da deusa, as imagens. Por que as imagens tinham esse retrato, assim, as mulheres com o peito de fora, os deuses com os chifres, que não é uma coisa que a gente aprendeu. Eu aprendi, pelo menos na igreja, que era uma coisa ruim, mas depois entendi que é o poder, né, que dali a força representada através dos chifres, não algo diabólico ou mal. Aprendi também sobre, que mais? Teve mais um, não lembro agora. Mas, enfim, teve todo esse leque, sim, não foi algo focado ali. E depois eu vi o livro do William Walker, que é sobre a magia mental, que foi o que eu me apaixonei. Eu vi que é isso, este é o ponto que eu estava procurando na minha vida. Vou focar nisso aqui, que ele fala muito sobre o poder mental, a força da vontade, você ter ali também um autoconhecimento, você ter essa percepção toda e que você pode utilizar essas ferramentas para conduzir a sua mente. Eu gosto muito da ideia do autoconhecimento. Eu prego bastante o autoconhecimento. Eu quero fazer magia, o que eu faço? Vai se conhecer, vai saber por que você está querendo aprender magia, quem que te incentivou a isso, porque eu gosto muito de ter a ideia de consciência. Eu gosto de saber que o que eu estou fazendo é porque eu realmente estou querendo aquilo, não porque alguém falou, você tem que fazer isso, ou porque foi a ideia de alguém projetado, tem uma ideia flutuando por aqui, e aí pegou minha mente distraída e me atingiu. Eu gosto muito dessa consciência estar presente. Nossa, Certo.
Profundo. Quando você leu o livro do Walker, foi como se você tivesse encontrado o que você já estava buscando, né? A partir desse ponto, como você classifica o seu desenvolvimento mágico? O que aconteceu com você com relação a antes de você praticar, estudar e praticar magia de fato? Quando eu digo de fato, no sentido de você já estar lucidamente trabalhando magia. Não que Sim. antes disso você não fizesse, que não é bem isso. Com certeza você fazia. Mas como você classifica antes de você começar a pesquisar a magia e depois que você começou a ler o livro e se encontrou numa filosofia mágica? Então, antes era muito mais assim, testes, né? Vamos testar isso aqui. As pessoas dizem, é como quando a gente vê uma receita, vamos ver se essa receita dá certo. Aí ia lá, fazia, bom, não funcionou. Vamos tentar de novo, talvez é porque não funcionou desta vez. Vamos tentar num outro momento, com outro pensamento. Tudo bem, vamos tentar. E com essas receitas prontas, que tinham os rituais, né, para fazer. Então, tinha muito de eu ver um ritual pronto e fazer. E muitas vezes funcionava, a maioria deles. Inclusive, o primeiro que eu fiz, orientada pelo meu primo, foi para afastar uma pessoa da minha vida, para banir. E deu certo, tipo, eu achei que ia demorar muito, que a pessoa ainda ia insistir, mas funcionou e eu fiquei super feliz. Assim, olha só, eu estou me sentindo super bruxa agora. Como você disse, tem o fazer magia conscientemente, que a magia está acontecendo. A tua vontade está sendo projetada para fazer alguma coisa, e você vai lá e realiza. Inclusive, o André Mendonça, comprei o livro dele também, li o livro dele, fala muito sobre o hábito também. Então, assim, você fazer inconscientemente tem ali um certo, nossa, eu consegui fazer isso, que legal. Mas depois que você estuda, que encontra ali numa filosofia, fica mais fluido, é como se você encontrasse a sua corrente própria. Mergulhou ali, é só deixar a correnteza te levar. Inclusive, eu uso muito essa teoria de as pessoas, mas como que eu faço? Como que eu sinto que vai dar certo o ritual que eu estou fazendo, a projeção que eu estou fazendo? É você se colocar, por que que existe os deuses? Por que que existe essas energias, essas egrégoras? É para você levar a sua energia para fazer o negócio funcionar. Então, eu consegui entrar nessa corrente. Né? Agora, fica mais fácil, inclusive, não fica tanta insegurança também, porque você, como é uma coisa que está conectado comigo, que eu já penso igual, que já estou modelada ali para pensar igual, então eu acredito mais, fica mais fácil para minha mente consciente ser manipulada ali, mas será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Ter essas pegadinhas, então encontrar com o William Walker, tem um outro autor, mas não estou lembrando o nome, até o final eu espero lembrar, que ele fala também sobre isso, produzir um sentimento, você tem uma ideia, os 5 passos ali para você fazer uma magia funcionar. Saber o que você quer, saber se é possível, porque, inclusive, é uma coisa engraçada que sempre acontece. As pessoas querem voar, querem se teletransportar. Não, foca em uma coisa que é possível. Vamos fazer uma... Você pode voar, pode num sonho, ou você pode pegar um avião, comprar uma passagem, mas não tenta criar asas, porque quimicamente, biologicamente ainda não somos capazes de fazer isso. Então, dentro dessa filosofia, junto aí com o William Walker, eu consigo ter com mais facilidade. Eu não preciso me esforçar tanto para enganar a minha mente com muitos arquétipos, com muitos símbolos para fazer com que as coisas aconteçam. É muito mais fácil. Muito bom. Você chegou e tocou num ponto bem interessante da questão do quando você liberta a sua mente, né? Você libertou a sua mente dos arquétipos. É muito legal isso, né? Que a prática da magia mental, ela consegue libertar a gente das muletas, né? Tudo que a gente Isso. utiliza, né? Elas são de fato muletas. A baqueta é uma muleta.
né? O cálice é uma muleta. E os símbolos que a gente utiliza dos elementos naturais, eles são muletas, né? Que vão todos gerar o que a gente chama de psicodrama para o nosso cérebro direcionar a energia para o que a gente quer. E você já chegou no ponto em que você consegue eliminar essas coisas. E isso é interessantíssimo. Tá? É muito legal, porque isso mostra que você, nesse seu estudo, você já conseguiu uma predisposição para isso, né? Que quando você leu os textos e se encontrou, isso foi incrível, né? E quando a gente se encontra, independente da atividade, né? Quando a gente se encontra, né? É tudo muito brilhoso, tudo muito lindo, cheio de cores e vida, que a gente também acaba expressando isso para outras pessoas e acaba fazendo com que essas pessoas também percebam que tem alguma coisa diferente. E isso na magia é incrível, né? Independente da filosofia mágica, essa, essa chama que acende outras velas, elas são maravilhosas, são incríveis. E perceber isso em você e a forma como você fala da filosofia que você se encontrou, ela é muito encantadora. Eu espero que todo mundo que assista esse vídeo também se sinta encantado. E encontre os seus autores, né? Você citou o Walker, citou o André Mendonça. Depois, se você não conseguir lembrar do terceiro, quando você me lembrar, fala que eu coloco na descrição do vídeo, mas eu acho que você vai lembrar antes. Então, essas experiências, né, é que me fizeram criar essa parte do canal, né? Porque é muito cômodo para mim simplesmente sentar nessa cadeirinha aqui e contar só as minhas experiências, né? Mas são só minhas. Com toda as filosofias que eu lidei e que lido até hoje, é bem cômodo eu falar só sobre isso. Mas talvez, né, as pessoas que gostem dessas partes que eu já vivenciei é que vão se sentir iluminadas, vão se sentir chamadas para estudar sobre. Eu ainda não me sinto à vontade com magia mental, porque eu sou um cara que adora uma muleta, né? Como eu faço varinha, eu faço baqueta, aí eu faço quando eu faço e é para mim, pior ainda, né? Que eu faço e aí eu olho, não, pô, isso aqui não é para ninguém, não é para mim. Aí eu fico com um monte em casa. Fica difícil, por enquanto, ainda soltar essas muletas, né? Eu me solto de algumas outras, mas algumas ainda não. Então eu ainda não tô ainda não dei esse pulo no degrau, né? Quem sabe um dia. Assim espero. Então, né, você contar essa sua experiência, né, com toda essa sua felicidade, com esse brilho, é incrível. Eu, particularmente, adorei. É muito bom. E entrando justamente nesse seu brilho, se você quiser partilhar Você já partilhou umazinha, né, da questão do banimento, que você baniu alguém rapidamente, né? Vamos então pegar esse gancho de a percepção da magia funcionando. Você tem algum outro relato que, quando você terminou aquele trabalho mágico e você viu os frutos que você colheu, como você se sentiu? Você tem algum desses para contar? Ai, tem demais. Ai, deixa eu ver. Continuando nesse mesmo, tipo assim, como eu falei, era uma receita pronta, eu não sabia se ia dar certo, se funcionaria comigo. E assim, no dia seguinte já não tive mais o cômodo dessa pessoa que eu queria banir. Então eu fiquei surpresa, muito surpresa. Porque quando você faz um negócio mais inconsciente, você acha que foi obra do acaso. Ah, não, porque tinha que acontecer. Mas quando você faz um negócio e você vê funcionando ali com a sua intenção, trabalhando ativamente, é muito mais prazeroso. Nossa, eu consegui fazer isso, cara. Eu fui agraciada pelos deuses, porque quando eu fiz foi com a ajuda da deusa, né, representada ali na Wicca, o deus e a deusa, mais especificamente, majoritariamente a deusa, não por ser mais importante, mas
esse aspecto mais de mãe, de energia ali, feminina, acolhedora. E eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu liguei pro meu primo, falei, cara, a gente conversou por quase 2 horas, falando sobre os benefícios que ele teve, inclusive. Ele falou antes para mim sobre o testemunho dele, para me dizer, olha, realmente funciona, eu tomei esse remédio aqui e deu certo. É mais ou menos assim, toma esse chá que vai curar toda dor de cabeça. E foi assim, cara, deu muito certo. Eu fiz também ritual para ganhar dinheiro. As pessoas dizem muito, você não pode fazer o ritual se você não está ali buscando um emprego, se você não está fazendo coisas diferentes. E eu quis testar. Será que não funciona mesmo? Vamos testar. E aí eu fiz o ritual para ganhar dinheiro sem eu fazer nada para receber aquele dinheiro. Demora bastante, não aconselho vocês a fazerem isso. Demora 3 anos para acontecer. Coisa que se eu tivesse trabalhado, se eu tivesse feito, aquele dinheiro viria muito mais rápido, muito mais fácil, mas funcionou também. Então você pode conseguir, mas vai demorar bastante. Aconselho que você esteja agindo em conformidade com o seu desejo, com o seu pedido. Mas funcionou. E é fantástico você ver que você cria agora, depois que você encontra ali a sua filosofia, o seu modo de fazer magia, você faz a sua receita e fica bom o resultado. É muito feliz, uma retribuição do universo ali. Olha, filho, tem muita energia para você trabalhar. Então, isso aqui é só um pouquinho, é só uma pitada do que você pode ter. A quantidade de energia é absurda, os níveis que a gente pode subir, que a gente pode descer também, são infinitos. E como você disse sobre as muletas, de vez em quando eu ainda uso umas muletas, porque ainda tenho um corpo físico, a minha mente ainda fica, será que isso vai funcionar? Então tenho que ter, de vez em quando eu utilizo, mas de uma forma mental. Inclusive, eu falo sobre a construção do palácio mental. Eu construí isso. A minha tatuagem aqui eu fiz também para me ajudar. São minhas muletas também para armazenar energia, para eu focar, para eu me concentrar, para eu conversar comigo mesma. Fico um pouco louco eu falando comigo, às vezes na rua parece que estou falando com alguém. As pessoas acham que eu sou louca, mas deixa achar, porque eu estou fazendo magia. O importante é que aconteça o que eu estou querendo. Deixa eu pensar. Completamente certa. É assim mesmo que tem que ser. Como aqui esse canal que eu criei, eu também falo da cultura pop, né? Eu gostaria de saber a sua opinião com relação à magia que é utilizada na cultura pop, né? Como ela aparece recorrentemente. A gente tem vários exemplos, como o próprio Harry Potter, né? Que respira um mundo mágico, seriados como The Magician, agora estreou Sombras e Sangue, né, na Netflix, em que tem uma raça chamada Grisha, que eles manipulam os elementos. Como você vê esse tipo de mídia? Você acha que é favorável? Você acha que atrapalha? Você acha que não? Está tudo bem, tem mais é que aparecer mesmo, porque assim todo mundo percebe que eu não sou maluca, como você disse. Tem um monte de amigo que é assim também. Então, como você vê essa exploração, no bom sentido, da magia na cultura pop? Eu sou muito a favor. Tanto que, como eu falei antes, eu comecei a fazer magia por conta de filmes infantis que eu assistia e via ali as fadas, os duendes, as bruxas. E eu queria ser uma bruxa, por mais que elas fossem retratadas ali como macho, como feias, mas eu queria ser uma bruxa. Então, eu acho muito bom. Inclusive, ano passado eu assisti Luna Negra, The Witcher também, muito bom. São filmes que estimulam você e te dão ideias, porque algumas pessoas que estão conhecendo a magia agora, inclusive, chegam para mim: eu consigo fazer a mesma magia que o Harry Potter? Olha, do jeito que ele faz, não, mas assim, a gente pode adaptar as magias. Você tem ali, inclusive, um que
não recordo agora qual que é, para transformar o Dementador num serzinho assim, bonitinho, que não te causa mais medo. Ah, o Ridículos. Isso, esse feitiço. Aí você pode adaptar esse feitiço para fazer com que uma coisa que te causa medo, você consiga perceber que aquilo não tem que te fazer medo, que não é uma projeção sua de algo que você ainda desconhece, que está te causando isso, mas você pode fazer com que a sua mente entenda, não precisa ter medo disso. Inclusive, eu fazia muito isso, enfrentar os meus medos quando era criança, adolescente e agora também. Eu sinto medo de uma coisa, mas por que eu estou com medo disso? Vamos lá fazer, vamos ver se realmente é um medo real. E na maioria das vezes não, tipo, medo do escuro. Eu sentia o medo do escuro quando criança. Vamos fazer um teste, vamos ficar aqui no escuro. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Então, é uma projeção, é muito projeção da nossa cabeça. E aí, esses filmes vêm com essas ideias, desperta a curiosidade das pessoas. Tem muita gente que chega em mim com essa ideia, porque eu vi num filme tal, numa série, eu queria fazer isso. Olha, desse jeito não é possível. Vamos tentar converter isso para uma realidade que realmente vai te trazer resultado. E aí funciona. Nas músicas também, inclusive estou pensando aí em conjunto com alguém que cante, fazer umas letras para estimular, né? Porque a gente tem muito música infantil que fala sobre como você brincar ali, fazer uma roda, círculos. É mais para adultos as músicas, tem a Luna Santa, que eu gosto muito das músicas dela, a Alexia, mas são poucos ainda compositores que falam sobre magia. E são tão coisas tão lindas, né? Da natureza, vida, as energias, respeitar, tem muito respeito, porque a magia, a primeira coisa que eu aprendi foi autoconhecimento. E depois que você encontra isso, esse autoconhecimento, respeitar toda forma de vida é uma coisa ali essencial na sua vida. Você não consegue mais ser como antes, de respeitar, de jogar um lixo, de falar grosserias. E quando você faz, você percebe que não deveria ter feito isso, porque você entende que é diretamente para você aquilo. É um espelho, é um reflexo que está acontecendo. Então, é muito lindo de ver isso dentro, né, das histórias, das músicas, das imagens, desenhos. O único desenho que eu vi a Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira, eu adorava, queria muito deixar o nariz, limpar a casa. Era muito, muito bom. Então, eu acredito que isso estimule que sejam produzidos mais e mais, com a qualidade excelente que a gente tem atualmente, das imagens, do roteiro também, está tudo muito lindo, incrível. Então, eu adoro, sim, sou super a favor, quero fazer parte. Que ótimo. Você falou das músicas, né? Realmente, a gente não tem uma contemplação tão grande de produção musical, ela é direcionada à magia, que a gente pode ter, sim, são alguns autores que, porventura, por alguma questão cultural, eles tenham um pequeno toquezinho, né? Você vê, por exemplo, banda como Faune, né, que respira paganismo em todas as letras, mas são pontos fora da curva, né? E eu gostei muito da sua ideia, eu espero que você vá à frente com ela e tenha sucesso, porque é incrível, gostei bastante. Você falou com relação à natureza, e aí me veio uma pergunta, né? Já que você falou dos contos de fadas, você chegou a ter algum contato com elementais durante essa sua caminhada? Não, não tive, mas com seres que eu não entendo ainda, não consegui ver dentro de nenhuma literatura sobre eles. Quando eu estava no Tocantins, bem no interior, não tinha eletricidade por lá, não tinha nada. Tive contato com seres, mas eu fiquei com muito medo, porque como era algo diferente,
Então, eu vi os seres ali e eu corri, fui na direção oposta. Se acontecesse hoje, eu ia em direção a eles, eu ia correr, por favor, me ensinem. Mas na época, eu era criança, eu tinha medo. Fui chamar minha mãe, quando voltei, eles não estavam mais lá. Tive também contato com anjos. Foi a forma como os meus mentores apareceram para mim. Foi um momento que eu estava precisando, porque eu já não conseguia acreditar nas pessoas. Tive muitas desilusões de pessoas que estavam ao meu redor, me prejudicaram bastante, tanto que eu fui começar a viver mesmo com 18 anos de idade. Tipo, de perceber que eu posso fazer o que eu quero, eu consigo realizar os meus sonhos. Foi só aos 18 anos, então perdi algum tempo sem ter esse contato comigo, de viver, experienciar uma vida de verdade, de liberdade. Mas graças à magia, graças ao autoconhecimento, eu consegui. Estou liberta de tudo aquilo que projetaram em mim, tudo negativo que disseram para mim, eu consegui me livrar de todas essas projeções. Então, é complicado, mas as relações espirituais, elas sempre aparecem quando a gente está precisando, né? Não só quando se manifesta, porque às vezes eles entendem que a gente não vai conhecer, que vai ter um medo, que vai fugir, então orienta uma pessoa. Então, assim, pessoas apareciam para mim quando eu estava em lugares aleatórios, tipo, já tive numa boate, o Senhor apareceu e falou: olha, você está aqui e você está se sentindo completamente desconectada, eu sei, mas olha, você vai conseguir encontrar o seu caminho, não se entrega, não fica perdida, não deixa a vida te levar. E ele foi me dando conselhos, e uma pessoa desconhecida que não sabia nada sobre mim, e eu guardando aquilo comigo, e nossa, ele tem um cuidado comigo, né? Existe esses seres, por mais que eu diga que são projeções, as pessoas entendem que é como se eles fossem reais, que fossem só projeções da nossa cabeça. Não é, são energias que existem e que a gente utiliza amuletos para chegar até elas, mas elas são reais, estão ali e fazem a coisa fluir melhor na nossa vida, fazem com que a gente tenha o êxito que merecemos e que não sabemos que merecemos, e a gente fica em uma coisa inferior, achando que é aquilo que a gente merece, mas não é, você merece sim coisa melhor. E aí a espiritualidade, as energias trabalham para te orientar nesse sentido, porque quando eles conseguem se conectar contigo, te dar uma mensagem, como foi o meu caso, que fizeram comigo, conseguiram me passar essa mensagem, eu estou transmitindo para outras pessoas. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de reter para mim. Eu não sou egoísta nesse ponto de, eu sei que isso faz bem, mas eu vou manter esse conhecimento guardado comigo, não vou contar para ninguém, eu vou fazer acontecer na minha vida e pronto. As outras pessoas que se virem para fazer acontecer na delas, não. Eu sou a pessoa, nossa, isso aqui deu muito certo para mim, vou contar para todo mundo, vou fazer com que todos tenham também essa oportunidade de ter essa experiência. Então, dentro da religião judaico-cristã em que frequentava, tive também contatos com Jesus, de ter despertar também da minha mediunidade, ainda dentro da igreja evangélica, de ter visões. Teve uma vez que vi o meu pai e ele estava sofrendo um acidente, e aí eu fiz uma oração, e aí poucas horas depois minha mãe ligou e disse: olha, teu pai quase caiu da ribanceira, estava dormindo no volante em uma viagem, mas graças a Deus não aconteceu nada, ele acordou, voltou ao controle do volante. Então, nessas situações, assim, tive um contato bem forte de eu ter aquela impressão, isso é coisa da minha cabeça, mas vou atender, vou fazer, porque eu sou muito obediente nesse sentido. Tipo, eu tenho uma impressão, não acredito muito, mas é melhor obedecer, é melhor seguir a minha intuição, porque já tive experiências antes de, não posso ir por essa rua, acho que algo vai acontecer. Não, deixa. E aí, pouco tempo, eu vou ser assaltada, de vir acontecer alguma briga que depois poderia me prejudicar. Então, eu preferi seguir a minha intuição por conta disso, e meu pai foi livrado deste acidente. Teve também um amigo que quase quebrou a perna,
E nessa mesma coisa de eu ter a visão, acontece tipo visões da Raven, que aparece o círculo assim, o negócio aparece na minha frente como um espelho. E, caraca, como assim? E aí depois a pessoa disse, olha, ia acontecer isso comigo. Nossa, eu tinha visto isso acontecendo e fiz uma oração por você. E que bom que funcionou, que você tá bem. Essas foram as experiências assim, mais marcantes para mim. Nossa, incrível, né? Incrível. Esse seu relato, então, do seu pai, né? Que é um relato de magia, né? E mesmo enquanto você estava numa filosofia mágica que não prega como se fosse magia, mas é, de fato, e você operou, né? Você mudou as circunstâncias que poderiam acontecer justamente com a sua intenção, né? Isso é magia. Se você Exatamente. você utilizou arquétipos cristãos, no caso, né, como você era evangélica, isso não muda em nada o fato de que foi a sua intenção que fez a mudança. Né? Exatamente. Muito bem para o seu pai, né? Foi ótimo para a família inteira. Suas experiências astrais, né, com outras entidades, foram bem interessantes, né? Eu mirei nos elementais e você trouxe outras entidades, muito legal. Com relação à sua vivência mágica no cotidiano, né? Você dissocia as suas ações mágicas durante a sua rotina ou a Mave Maga funciona full time? O tempo todo. Não dá para dissociar. Depois que você aprende a ver uma verdade, não tem como. Igual quando você aprende a andar de bicicleta sem rodinha. Ah, não quero mais as rodinhas, tá bom assim. Então, o tempo todo, tipo, inclusive com os exercícios que eu fiz de autoconhecimento, às vezes está acontecendo uma situação, eu vejo, estou sentindo isso por causa disso. A pessoa está me manipulando, não vai acontecer. Ou, quero fazer com que esta pessoa note o meu trabalho, com que ela veja que é a coisa mais brilhante do mundo, então você não tem ali velas, toda uma ritualística. Vou para o meu palácio mental, faço ali uma mentalização rapidinho e funciona. Então, tá no dia a dia, tá? O tempo todo. As minhas influências, inclusive, eu estou trabalhando como professora, eu utilizo muito isso para ensinar os meus alunos. Eu utilizo muito dos símbolos, como chamam? Sigilos da magia do caos. Eu utilizo muito para os meus alunos aprenderem mais rápido. Então, eu falo para eles, olha, são 3 meses que eu dou aulas de idiomas. Estou ensinando colombianos a falarem português. Então, são Legal. 3 meses. E com 3 meses já pego outra turma, porque funciona, a magia funciona para você também aprender idiomas. E eu utilizo sem eles nem perceberem, não sabem disso, mas estão ali, estão aprendendo e tem um bom resultado, sabe? É assim, rápido, é mais fácil. Com a magia fica mais fácil. Como eu sempre digo, a magia é o conhecimento. Então, você tem esse conhecimento, as coisas ficam mais fáceis. Você tem conhecimento em eletricidade, ser um eletricista, você sabe como conectar os fios certos para fazer com que a luz esteja na sua casa. Então, é mais ou menos assim com a magia. Eu sei como que vou conectar, como que vai fazer funcionar. Então, por que que eu vou deixar de lado na minha vida e só fazer para outras pessoas? Não, vem, incorporo sim ao meu dia a dia. Nossa, perfeito. Agora, umas perguntinhas rápidas para a gente encerrar. A primeira pergunta, a Mave, como você define magia? É uma pergunta rápida, bem complexa, mas conhecimento. De uma forma assim, bem rápida, é conhecimento, sem dúvidas. Conhecimento de você mesmo, do outro, do universo. É conhecimento, sem dúvidas. Ótimo. E a segunda pergunta é: que dica você daria para quem chegou agora, caiu de paraquedas no mundo mágico e gostaria de iniciar essa busca pelo conhecimento? Autoconhecimento. Se conheça, faça experiências,
Não fica só estudando, faz a sua experiência, faz a sua receita de bolo, vê se dá certo. Se funcionar, como eu digo, deu certo para você, compartilha com seu colega, olha, essa receita é muito boa, funciona, vê se dá certo com você. E aí a gente vai disseminando a magia. Porque se você só estuda, você retém ali um conhecimento, muitas vezes você esquece, porque ninguém consegue reter todo o conhecimento. Então, você estudou, você vai praticando devagar, não vai fazer como eu fiz, de querer amaldiçoar alguém de primeira, se você não sabe nem fazer um círculo de proteção, se você não sabe como proteger de obsessores, de banimento. Então, não tente invocar nada ou fazer nada contra alguém. Faça algo que vai ajudar, beneficiar você, que aí você tem os resultados positivos para a sua vida, porque se você fizer alguma coisa errada, né? Não vai ser tão prejudicial quando você tentando prejudicar uma pessoa, tentando separar alguém. Então, comece com o básico, use as muletas, não tenho preconceito nenhum contra elas, eu utilizo ainda, oriento você a segurar, porque é essencial. Uma criança, você nasce ali, você não sai andando, você vai aprender a se equilibrar, equilibra a cabeça, depois você aprende a engatinhar, depois você vai dar os primeiros passos. Então, siga aí que funciona, é sucesso. Adorei. Olha, muito obrigado. Eu estive aqui conversando com a Mavi, praticante de magia mental. Ela veio passar um pouquinho do conhecimento dela, da caminhada dela, e espero que inspire outras pessoas a trilharem esse caminho maravilhoso que é a magia. Mavi, muito obrigado. Eu que agradeço. Nossa, incrível. Gostei muito. Tá? Você que ficou aqui até o final, só você dar o seu curtir e compartilhar o vídeo para que mais outras pessoas recebam as palavras da Amave e sejam também encantadas pela magia. Muito obrigado e até a próxima.